Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenho, Pintura, Matearte. E hoje a gente vai continuar trabalhando com a aquarela e com as várias técnicas que ela tem. E esse é o iniciozinho, então é muito importante a gente pegar todas as bases e deixá-las bem fixadas. Hoje a gente vai trabalhar com luz e sombra, então como a gente já usou degradê, misturas, a gente já entende mais ou menos como é que funciona a aquarela, a gente vai entender como é que funciona a luz e a sombra num desenho com aquarela. Porque o que acontece? A tinta aquarela ela não precisa necessariamente do branco. A gente acaba deixando a folha em branco ao invés de aplicar uma tinta branca. Então a luz, quando o ponto de luz está sendo diretamente atingindo no nosso desenho, a gente consegue deixar aquele pontinho sem pintar e fazer nossa transição de cores, né? Nossa luz e sombra, deixando esses pontos sem pintar, ok? Isso é um detalhe muito legal que deixa a aquarela ainda mais interessante, beleza? Então a gente vai aprender a aplicar isso e também a usar o degradê para ser nossa luz e sombra, ou as camadas também, para a gente conseguir essa luz e sombra. Tudo bem? Então venham junto comigo que a gente vai colocar a mão na massa, fazer juntos todo esse pedacinho. E eu peguei um desenho muito bonitinho aqui hoje para vocês, que são desses macarons super fofinhos. E se vocês observarem bem eles têm uns pontinhos de luz e eles também têm essas sombrinhas, tudo bem? Importante! Esse desenho aqui que eu peguei é um desenho meu que a gente vai usar como referência, ok? Então esse desenho é uma referência para vocês entenderem como é que funciona a luz e sombra na aquarela. Se vocês forem usar desenhos de outros artistas, lembrem-se sempre de marcar esse outro artista, dar os devidos créditos, porque faz toda a diferença. Você também não gostaria que alguém pegasse o seu desenho e ficasse falando aí que fez esse desenho, uma criação própria, né? Fala que é uma referência. Você está treinando, você está estudando. Não tem problema usar como referência, desde que você aplique os créditos, ok? E vamos lá, mão na massa, vamos fazer juntos. Galera, a gente vai começar trabalhando hoje com luz e sombra dentro da aquarela. Fiz aqui um esboço bem simples de uns macarons. E você pode ver que eu fiz algumas partes que ficaram um pouco mais escuras e eu não quero que isso apareça por debaixo da minha pintura. Por quê? Porque a aquarela, né, muito transparente, vai mostrar tudo que tiver por baixo. Eu vim aqui com essa massinha, o nome dela é Limpa Tipos. E essa massinha, ela é muito boa porque é como se fosse uma borrachinha que ela não vai tirar todo o meu esboço. Então se eu passar ela levemente aqui por cima, ela vai só deixar o meu esboço ainda mais fraquinho. Muito importante para quando você sem querer, fiz um traço com muita pressão e ficou muito forte. Vem com seu limpa-tipos, passa levemente por cima do seu papel e ele deixa praticamente transparente o seu desenho. Mas dá para ver que ainda tem umas linhazinhas, certo? Coloquei aqui e agora eu vou trabalhar no nosso macaron. Vou colocar uma luzinha amarela só para vocês saberem onde é que vai ficar meu ponto de iluminação. Então, meu ponto de iluminação é aqui, ó. Vou colocar até um amarelinho. Aqui um amarelinho, um amarelinho. Toda essa área aqui desse lado vai ser o meu pontinho de iluminação, tudo bem? O que acontece com a aquarela? Sempre que temos um pontinho, uma parte de iluminação, a gente acha melhor deixar o ponto sem pintar. Por quê? Porque quanto mais branco eu consigo, além da própria folha, que já é branca, né? Então eu vou vir aqui e vou começar a fazer cada macarãozinho, pensando que minha luzinha tá nessa parte de cá. Vou fazer um macarãozinho aqui mais rosado, vou pegar aqui direto as cores que eu já tenho no meu godê, mas você pode vir e fazer as misturas que nem eu ensinei nas aulas anteriores. O que acontece? Como eu quero luz e sombra, eu não preciso vir fazendo uma por uma. Eu posso já ir espalhando, aplico a cor onde eu quero que seja mais escura, e aí eu vou espalhando com a própria água para eu conseguir esse degradê natural que a aquarela faz. Então, vim aqui, vou adicionando um pouquinho de água onde eu quero que fique um pouquinho mais escuro.
Então, a aquarela, ela vai ter diversas formas de você conseguir esses efeitos. Então, nesse caso, eu vou adicionando a tinta só onde eu quero que escureça mais um pouco. Onde eu quero que tenha luz, eu não vou colocar na dica de tinta, tudo bem? Então, eu vou colocar só aqui para ter uma sombrinha. Então, mas ali pertinho da luz, eu já vou deixar o meu macarrãozinho sem pintar. Muito importante, pensem na aquarela como uma sobreposição de camadas. Então, você vai começar claramente de uma camadinha bem mais clara até chegar numa camadinha mais escura. Vou fazer isso com os outros macarons, sempre pensando que aqui vai estar a luz. Importante, sempre que você for pintar alguma coisa em aquarela, não passe tão perto do que você acabou de fazer, porque está molhado, certo? Se molhar uma cor com a outra e as duas ainda estiverem bem molhadinhas, elas vão se misturar e você vai fazer sem querer um degradê, às vezes você não quer fazer. Então, tenha bastante cuidado com as áreas que você vai pintar, que nem sempre você vai conseguir pintar uma do ladinho da outra assim tão rápido, tão fácil, porque você vai ter que esperar a sua aquarela secar, tudo bem? Fiz aqui todas as bases que eu queria de cores, deixando os brancos propositalmente, ok? Então fiz aqui a minha luzinha toda desse lado, os brancos propositalmente e as basezinhas dos meus recheios do macaron com um tom mais claro que eu ia usar. Então, vamos fazer agora os dois tipos de sombreamento, tá? A gente vai fazer esse sombreamento por camadas e o importante é que você explore nas misturas, tá? Você quer às vezes um tonzinho mais escuro de rosa, você pode misturar com um pouquinho de azul para ele ficar um tonzinho meio roxo e você já conseguir essa sombrinha do macaron leve. Evitem usar muito preto, que às vezes o preto dá uma sensação de fake, porque as comidinhas elas não têm realmente um tom preto, né? Então a gente pode vir com uma mistura mais natural, que a gente chama, tudo bem? Nas técnicas de realismo, principalmente, eles não costumam usar preto. Eles misturam com outras cores, principalmente cores opostas, ok? Então eu vou vir aqui também com esse tomzinho um pouco mais roxinho para fazer minha sombrinha. E vou adicionando água quando eu quiser ter um tomzinho mais suave. Importante, a água ela vai amenizar essas bordinhas, então pode vir com ela até onde você preferir para dar essa sensação de uma bordinha que continua, né? Onde eu quero que continue claro, você mantém o espaço mais claro, ok? Muito cuidado com essa situação de ficar pintando a camada em cima da outra camada. Elas vão acabar se misturando se você não tiver esse cuidado. Então, eu vou vir aqui, colocar aqui também a bordinha. Vim com aquela muito clara. Vou vir e vou espalhar. Quando a gente espalha, a gente consegue diminuir um pouco o tom, tá? Não abandone o seu desenho, mesmo que não esteja ficando perfeito logo de início. É um crescimento. Então, consegui aqui umas sombrinhas. E olha que interessante. Vou deixar secar mais um pouquinho. Enquanto seca, eu vou para outra área. Sempre é possível a gente colocar mais e mais detalhes, né? Aqui no caso eu vou fazer uma versão mais básica. Mas se você achar, não, eu ainda acho que precisa ficar mais escuro, pode adicionar mais sombras. Cuidado para não confundir a sua tinta aquarela com guache, tá? A gente ainda quer que tenha esses efeitos de transparência. Então, muito cuidado nessa parte. Aqui, ó, sombrinha. Quando uma coisa fica muito perto da outra ou por cima, né, ela sempre faz uma sombra. Esse aqui não vai pegar muita luz, né? Então eu vou só adicionar uma luminância. Viu que eu não coloquei nenhum branco nele. É só um tonzinho, deixar os tonzinhos mais claros para dar essa sensação dele ser redondinho, mas nada muito clarinho demais, porque não tem nenhuma luz exatamente batendo nele, né?
Ok. Vou vir com uma basezinha para essa florzinha. Ok. E aí, para finalizar o meu desenho, eu gosto sempre de vir com uma line art usando uma canetinha fininha, mas você pode fazer uma line art com o próprio pincel também, tá? Isso aqui é só uma preferência minha. Então eu pego uma caneta mais fina, geralmente uma 0.05, 0.2, e aí eu vou, ó, 0.5. Não necessariamente dessa marca, mas aí eu vou fazendo uma line art bonitinho, só para dar um detalhezinho final, tá? O importante é que a sua luz e sombra sejam mais marcadas, para que o seu desenho já fique bem aparente, sem precisar dessa linha. Eu coloco só porque eu acho bonito, frufru mesmo. Se você tiver boas luzes e sombras, essa linha é totalmente desnecessária. Agora, se você ficar com preguiça de fazer luz e sombra, ou tiver até mesmo a preferência de não fazer, aí às vezes vai ser necessário você fazer uma line art para definir melhor o seu formato. Eu esperaria esse aqui secar, mas eu não consigo. Eu tenho que esperar, eu não vou conseguir fazer aqui, finalizar. Mas a princípio, essa é a nosso exercício. Eu vou assinar sempre que você terminar um trabalho seu. Assine bonitinho, vou colocar aqui um 22. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente colocou mais a mão na massa, começou a fazer. E tentem aplicar essas técnicas em outro desenho. Vou deixar algumas outras referências para vocês também testarem. Me dizer aí nos comentários o que vocês estão achando. Se está sendo mais fácil, se está sendo mais difícil. Se está melhorando também a parte inicial dos esboços. Porque o negócio é, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Ao contrário do que as pessoas pensam do desenho, o desenho ele não é um dom. Ele é trabalho, ele é treinamento. Então, quanto mais você faz, melhor você vai ficar, com certeza. Beleza? Até a aula que vem e tchau, tchau!